Agora que você já tem o ambiente todo preparado, vamos partir na massa e juntos criaremos a base de dados. Eu já tenho o MySQL a rodar na porta 3306 e tenho nesse caso o Workbench também a rodar. E a partir daqui criaremos a nossa base de dados. Eu não vou criar na forma de comandos, vamos utilizar o formato, nesse caso gráfico. Vou aqui criar o esquema da base de dados, vou chamar de portal de notícias. E aqui temos o tipo de caractere, normalmente eu deixo por padrão. E aqui criamos e aplicamos e finalmente temos a nossa base de dados criada. Aqui tem o portal de notícia e se eu quisesse utilizar a forma de codificação, eu utilizaria aqui os create table. Primeiro seria mais ou menos assim, use portal notícias. Então, aqui já está especificada a base de dados e aqui iríamos utilizar as tabelas. Quais tabelas nós vamos precisar? Nesta aula é essencial que você tenha algum domínio do que é a criação de tabelas, o que é uma entidade, o que são relacionamentos, o que são chaves primárias, chaves estrangeiras e tudo isso agregado ao conhecimento que nós vamos abordar aqui. Não vou muito a fundo dos detalhes teóricos, eu trabalharei mais os conceitos práticos para que consiga normalmente seguir em frente com o projeto. Então, seria a hora de criar as tabelas poderiam ser criadas desse jeito, mas vou fazê-lo de outra forma. Como é que é? Vou fazer engenharia reversa para criar a tabela. Existe uma outra área onde criamos o diagrama entidade relacionamento, que também é outro conceito que você pode bem procurar o que é um diagrama entidade relacionamento, e vamos para esta área para podermos trabalhar com mais rapidez. Aqui faço a engenharia inversa, tenho aqui a minha conexão, avanço, continuo e aqui seleciono qual é a base de dados que vamos operar, esta aqui, avanço até aqui. Finalizado o processo, nota que aqui eu tenho dois esquemas, então para não correr risco eu venho aqui e vou excluir este outro esquema. E a partir desse momento eu tenho o meu diagrama de entidade relacionamento para trabalhar. É aqui onde nós trabalharemos para inserirmos as nossas tabelas e os nossos relacionamentos. Inicialmente nós precisaremos de 5 tabelas, eu vou colocar aqui as 5, são usuário, categoria, notícias, comentários e avaliação. Agora eu tenho aqui as 5 tabelas, precisamos agora colocar os nomes exatos de cada tabela. Eu vou acelerar um pouco o vídeo e vou parar quando eu terminar o processo.
Ok, finalizado o processo, agora vamos fazer alguns ajustes para você ver melhor o que é que está se passando. Então, criamos a entidade do usuário, tem esses todos os atributos, categoria, a notícia, comentários e as avaliações. Comentários vamos fazer aqui algum ajuste, vamos deixar no plural, apesar de que nem seria. E agora vamos estabelecer as relações possíveis. Nota que um usuário publica uma notícia, não? Então, o que é que faríamos? Seria mais ou menos assim. Um usuário pode publicar várias notícias deste jeito. E assim, na notícia, temos a chave estrangeira de quem é o utilizador que realmente publicou a notícia. Agora, ainda noutro contexto, notícia tem também algumas categorias. Concordam comigo? O processo é esse. O que está a acontecer aqui? É mais ou menos assim que o utilizador avalia a notícia e assim está correto. E o mesmo acontece aqui. O utilizador faz comentário à notícia, né? Fazer mais ou menos assim. Assim, nós temos o processo quase que completo. Deixa eu esticar aqui para parecer melhor. Agora, o que falta por aqui organizar? Nós precisamos organizar, por exemplo, as URL das notícias não são ID nem outra coisa, são texto. Logo olhando nisso, faltou alguns campos que nós precisamos adicionar, como é o caso de um campo chamado slug. Este campo é que serve para a URL. Vamos adicioná-lo depois deste aqui, né? Ou vamos adicioná-lo no fim e moveremos ele para aqui, slug. Por ser um link, em algum momento poderia ser comprido, poderia ser muito longo. Sendo logo, vamos aqui aumentar a quantidade de caracteres talvez para 100. Agora, nós precisamos adicionar e mover ele para cima. E vamos deixar ele aqui entre o título e está certo. Agora precisamos fazer a mesma coisa com a categoria, né? Ainda aqui mesmo temos um elemento. Notem que o utilizador não pode avaliar duas vezes a mesma nota. Vamos colocar único. Quer dizer que em nenhum momento um utilizador avalia ou comenta na mesma notícia mais que uma vez. O mesmo acontece na avaliação. Não pode avaliar a mesma mais de uma vez. Então, assim está fechado. E aqui, completar também, falta um campo que nós poderíamos chamar de slug, com tantos caracteres. Também não temos muito, talvez 85. Não temos muitos títulos, títulos de categorias tão longos assim. E aqui está. Desse jeito está feito. O que é que nós vamos fazer? Vamos converter isso, né, no nosso SQL como está, para termos a base de dados. Para termos a base de dados é muito simples, fazemos a chamada engenharia inversa. Porém, muito cuidado aqui, porque em algum momento estarias a trabalhar numa base de dados que já tenha dados como tal, já esteja em produção. Quando uma base já esteja em produção, então utiliza estas duas opções, que é para fazer a sincronização com os dados já existentes. Eu vou fazê-lo daqui, porque não tenho nenhum dado. Vou avançar. Aqui também é tudo next. São 5 tabelas, sim. Avanço. E a partir daqui eu não vou criar. O que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, porque ainda preciso fazer alguns ajustes aqui. Vou copiar isto e vou levar na minha área de trabalho. E vou colar aqui. Vou fazer alguns ajustes mínimos no código. Então, aqui eu tenho o código. Eu posso apagar isto aqui. Isto. E aqui ele já diz create schema if not exist, né? Por exemplo, ele vai criar e aqui ele já deixou os caracteres, o tipo de caracteres padrão para aceitar acento e aqui já definiu. Então, eu preciso definir, por exemplo, aqui é necessário que no início ele esteja definido como current time stamp. Porém, ainda ao atualizar também eu preciso que isso aconteça. Então, ao atualizar on update, né? On update, por exemplo, update, e ao atualizar também vamos falar que recebe o timestamp. Este fica mesmo assim, por acaso, porque nós é que estaremos a inserir dado aqui. Utilizaremos o critério de chamado soft delete, não o hard delete, como é o comum das bases de dados. Tenho esta tabela já criada, já está muito
bem feita. Agora vamos na outra tabela para darmos também alguns ajustes, que é a tabela usuário. No usuário, aqui está tudo ok. Estes campos utilizamos normalmente para recuperação de password, e aqui também faço a mesma coisa. Default recebe este e on update também vai receber alguma coisa, certo? Agora aqui também deixamos conforme é e até aqui está ok. Vamos na tabela notícia. Aqui o título está ok, imagem está certo, só precisamos dar algumas modificações aqui. Por exemplo, recebe o dado ou a hora local do servidor enquanto estiver a ser inserido também, ao mesmo tempo é a atualização, mas sempre que haver uma atualização ele vai sofrer também uma inserção automática, uma atualização automática. É isso que serve este campo. Está tudo ok, certo? Isso aqui poderia ser excluído e outra coisa, mas vamos deixar assim e vamos deixar este campo assim, category, por exemplo, essa uma, né, categoria. E daqui vamos no comentário, vamos também fazer algumas atualizações, como no caso deste campo. E on update vai receber também o current timestamp. Ok, apaguei esses visible, porque às vezes ao criarmos a base de dados eles criam alguns problemas, então vamos tirá-los. On update e finalmente aqui também está. Vamos também excluir isto aqui, que não tem lá muita coisa relevante. E feito isso, isso pode sair e está tudo ok. Agora, vou aqui voltar para você ver a base de dados completa. Temos a tabela Categories, que é a tabela das categorias. E tenho esta tabela, que é a tabela dos utilizadores. Tenho esta outra tabela, que é a tabela das notícias. Estão aqui quais os campos necessários que nós precisamos para a inserção da notícia, de uma dada notícia. E tenho aqui os campos necessários para a inserção de um comentário. E finalmente a inserção de avaliações. Vou aqui minimizar um pouco, talvez, para parecer melhor. Também fechar isso aqui e assim está melhor. Aqui temos todas as entidades, né? E agora eu vou executar para criar as referidas tabelas. Vou executar e em algum momento ele diz create table, if not existe. A tabela utilizador deu um erro na tabela categories ID. Certo, por que deu um erro? Deu um erro porque nós alteramos aqui e esquecemos de alterar em algum momento. Nós alteramos aqui em notícias, exato. Aqui nós temos, é aqui. Então aqui nós precisamos fazer também assim. Feito isso, agora ele vai criar. Vamos executar e vamos aqui ver Categories ID. Category ID, Categories ID, que é este aqui, que é o index dele, não existe, ele aqui estabeleceu como índice o ID, né? Em algum momento as chaves primárias são consideradas como índice. Feito isso, penso que já não temos nenhum erro, então tudo já foi criado. Agora eu posso excluir isto sem ter problema e tenho a minha base de dados criada. E ela aqui está, as 5 tabelas, penso eu, que devem estar todas aqui, estão aqui, todas elas criadas. Agora, o que eu vou fazer? Para teres uma visão melhor, eu voltarei no meu diagrama e mostrar quais são as entidades que temos por aqui. Vou fazer engenharia reversa novamente, volto para o meu esquema. Isso. Aqui tenho tudo feito. Então, para ter melhor visão, aqui estão as entidades ou as tabelas e ao mesmo tempo os respectivos campos. Dá para analisar muito bem aqui para você melhor trabalhar. Eu vou aqui excluir isso para não ter um problema. Então, para a base de dados, é isso que nós temos. Na próxima aula vamos trabalhar outros elementos